A Índia é o país mais populoso do mundo, mas também é o país que apresenta a menor taxa de Alzheimer. Por que isso? Porque eles têm, na base da sua alimentação, o alimento anti-inflamatório mais poderoso criado pela natureza. Que alimento é esse? É isso que vamos falar nesse vídeo. A Índia, ela apresenta a menor taxa de Alzheimer do mundo porque tem na base da sua alimentação o açafrão da terra, o turmérico, mais conhecido também como a cúrcuma, que é o anti-inflamatório mais poderoso criado pela natureza. É importante que nós entendamos o que é essa inflamação. A inflamação é um mecanismo de defesa do nosso corpo para nos proteger e regenerar de alguma agressão. Mas existe a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda, ela é muito importante para nós recuperarmos de alguma agressão. Por exemplo, você chuta o pé da mesa e o seu dedo sofre esta lesão. E aí você terá esses sinais cardinais da inflamação, que seja o calor, o rubor. O calor nós temos para quê? Para ativar o nosso sistema imune. O sistema imune funciona melhor ao calor e, consequentemente, vem o rubor, assim como o tumor, a dor, a perda da função. Se você não tivesse dor, você não cuidaria do problema e esse problema poderia se agravar, né, e piorar muito mais. Então é muito importante que nós tenhamos esses sinais cardinais. Isso é um fator muito positivo. O problema é a inflamação crônica ou subclínica, aquela que você não percebe, aquela que você não sente nada. Então nós chamamos de inflamação silenciosa. Mas essa inflamação silenciosa, ou a crônica, são pequenas inflamações que aumentam as citocinas que perturbam o seu metabolismo. E aí prejudica o funcionamento dos seus órgãos e que pode levar a diversos tipos de doenças, a doenças degenerativas. Agora, será que você está inflamado? Por exemplo, se você estiver com dores no corpo, com certeza, assim como estiver com artrite, artrose, fibromialgia, retenção de líquido, dificuldade para emagrecer, se tem cistos, nódulos, tumores, taxas altas de ferritina, ácido úrico, triglicerídeos elevados, também são indicadores de que você está inflamado. Alterações no seu fígado, insônia, cansaço durante o dia, dificuldade para relaxar, névoa mental, assim como a falta de concentração, são sintomas de que nós estamos inflamados. E quais são as principais causas dessa inflamação crônica ou silenciosa? Por exemplo, a obesidade, porque o tecido adiposo ele é um órgão endócrino, ela libera muitos hormônios, inclusive a citocina inflamatória. Assim como as causas como ingesta excessiva de carboidratos refinados e amidos, ingesta excessiva de gorduras trans, aquelas gorduras que é como se você estivesse consumindo plástico, não é? E fontes de ômega 6 do tipo ácido araquidônico, principalmente proveniente dos óleos vegetais refinados. O sedentarismo, o estresse, distúrbios do sono, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas e o uso excessivo de medicamentos. Eu reforço aqui os principais alimentos inflamatórios. O glúten, como nós já conhecemos, a proteína do leite, a caseína, é altamente inflamatório, assim como o ômega 6, o ácido araquidônico dos óleos vegetais refinados. E uso excessivo demais dos analgésicos e dos anti-inflamatórios. Os medicamentos são muito importantes, mas muitos fazem uso desnecessariamente. Quando a dor é suportável, quando a inflamação é leve, não há necessidade de ficar usando esses medicamentos com essa frequência como as pessoas estão utilizando. Esse uso frequente está levando a diversos tipos de doença. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe estatística para tudo, eles mostram que o uso frequente de analgésicos é a maior causa de transplante dos rins. Essa inflamação crônica vai degenerando os tecidos e os órgãos e pode levar a esse tipo de problemas. A flacidez, as doenças pulmonares, diabetes tipo 2, as doenças autoimunes, assim como as artrites, o Alzheimer, as doenças cardiovasculares e até o câncer.
E essa inflamação crônica pode ser a principal causa das mortes súbitas que estão aumentando muito nos dias de hoje. E como saber se você está inflamado ou não? Existe algum exame para isso? Existe. Alguns marcadores, como por exemplo a ferritina. A ferritina elevada pode ser um indicador de inflamação, assim como o fibrinogênio elevado. Mas o principal marcador para a inflamação é a proteína C reativa. Quando você for fazer o exame, solicite a proteína C reativa ultrassensível, que esse que é o mais importante. E como fazer para evitar essas consequências das inflamações subclínicas silenciosas? Nós temos que mudar nosso estilo de vida. Vamos reduzir os alimentos inflamatórios e vamos incluir no nosso dia a dia alimentos anti-inflamatórios. Existem muitos alimentos anti-inflamatórios, mas o principal é a cúrcuma, o açafrão da terra, o turmérico, por ser o anti-inflamatório mais poderoso que existe na natureza. Se você incluir na sua dieta o açafrão, ou a cúrcuma, ele tem um princípio ativo que é a curcumina. E essa curcumina, ela tem propriedades biológicas muito importantes. Por exemplo, tem ação anti-inflamatória, antioxidante, antidiabética, antitumoral, antiviral, incluindo atividade antirretroviral, que é o HIV, e antifúngica também. Assim como, então, a cúrcuma, ela é o mais poderoso anti-inflamatório porque ele inibe o TNF-alfa e o NF-kappa-beta, que inicia todo o processo da cascata inflamatória, assim como mostra nesta figura. Também, essa curcumina, ela inibe a ação desta enzima fosfolipase A2, que é onde começa todo o processo do ácido araquidônico, transformando os fosfolipídios daquela membrana celular onde temos os fosfolipídios e transformando em ácido araquidônico, começando o processo inflamatório que chega à produção das prostaglandinas inflamatórias, assim como também dos leucotrienos e os tromboxanos, tudo processo inflamatório. A cúrcuma, enquanto ela não for absorvida, não passou pelo intestino ainda para o sangue, enquanto ela está no intestino, ela tem uma ação muito importante como um prebiótico. Se você estiver com uma taxa elevada de Staphylococcus aureus, então ela regula, assim como ela também pode eliminar a Escherichia coli. Então ela atua também no seu intestino, enquanto ainda não for absorvido. E essa cúrcuma, ou a curcumina, ela ativa o NF-F2, proteína que atua como um fator de transcrição, aumentando a produção de glutationa, o antioxidante mais poderoso que o seu corpo pode produzir. Então ele é um anti-age, anti-envelhecimento também. Assim como a cúrcuma é considerado um termogênico, e todo alimento termogênico ele ajuda a emagrecer. Os açafrões ou a cúrcuma, elas têm efeito antiproliferativo. Muitos estudos mostrando ação contra o câncer, principalmente câncer do cólon, porque ela tem uma ação anti-angiogênica. Que significa isso? Não deixa formar novos vasos em direção ao tumor, para que ela não se alimente, para que possa permitir o seu crescimento. Existem diversos artigos mostrando a eficácia da cúrcuma e da curcumina em diversos tipos de problemas. Por exemplo, aqui mostra para tratamento de epilepsia, para problemas e lesões no seu fígado, atividade anticancerígena, contra a doença de Parkinson, contra a redução da oxidação, ou seja, combate os radicais livres, para distúrbios neurológicos. Ele atua também como um imunomodulador, ou seja, ele equilibra e fortalece o seu sistema imune. Ele é um anti-inflamatório e anti-artrítica, ou seja, evita problemas das suas articulações, na artrite. E também contra o Alzheimer. Por esta razão é que a Índia apresenta as menores taxas de Alzheimer no mundo. Como usar a cúrcuma? Se você adotar na sua dieta o uso de tempero, condimento de cúrcuma, na verdade, a concentração dos princípios ativos ela é muito baixa. Então, o ideal seria você fazer uma suplementação de cúrcuma. Existem cápsulas apenas com
o pó da cúrcuma, que já tem os princípios ativos, a curcumina e outros princípios ativos, mas existem também suplementos como a curcumina, que é cápsulas com pó da cúrcuma com adição do extrato de curcumina. Então, além dos princípios ativos que já estão dentro da cúrcuma, existe mais em cada cápsula adição de mais 40 miligramas de curcumina. Então, esse suplemento, né, da Anil, ela tem, além da curcumina, mais outros curcuminoides, né? Por exemplo, a curcumina, que é o que dá a cor amarelo vibrante, mas também tem o demetoxcurcumina e o bis-demetoxcurcumina. Além disso, essa curcumina, ou suplemento da Anil, ela tem grande quantidade de resinas e óleos essenciais. Isso é muito importante porque a curcumina, ele é um carotenoide e é lipossolúvel, e para que ela seja bem absorvida é necessário essas resinas e os óleos essenciais. Então é um suplemento altamente anti-inflamatório. Mais informações, entre no site da Anil, tire suas dúvidas e comece já a desinflamar com a curcumina.